Meu querido companheiro, como é que você está? Salve, salve, Gilbert. Tô firme e forte. Tô vindo de uma outra live agora que eu falei muito da fraude do INSS aí que está na nossa pauta, né? Vai ser a nossa última pauta, eu acho, né? E estamos aí, estamos na trincheira, na luta, tentando esclarecer, né, o povão aí, o nosso povão da TV Resistência Contemporânea, da Voz Trabalhadora, né? E o friozinho chegando aqui, ó. Já peguei meu cap de volta aqui, ó, Gilbert. Acho que a partir de agora até agosto eu vou com meu cap quentinho aqui, ó. Muito bom, Luiz. Então, fala um pouquinho para nós desse ponto um que eu estava falando aqui, dessa questão dos entregadores de aplicativo, né? E eles estão tentando até dividir. Lembra da técnica dividir para controlar, Claro. dividir para vencer? Eles deram um valor de aumento de 50 centavos para a bike e R$ 1 para o pessoal de moto, né? Então, até isso, eles estão sacaneando. E as lideranças querem reunião até junho, 1º de junho, e deram até amanhã para eles decidirem, né, os valores, porque está uma vergonha, um desrespeito, como foi chamado pelas lideranças dos BRICS. Como é que você está vendo isso aí, Luiz? Gilbert, a estratégia da burguesia é sempre a mesma, é conhecida e a gente tem que saber como é que funciona a burguesia, né? Para exatamente estarmos organizados, e eu acho que o pessoal aí dos aplicativos está num processo de organização, eu não vou dizer que eles estão organizados, né? Mas eles estão, a cada movimentação, a cada break, né, que eles chamam break dos apps, né? A cada episódio desses, eles se organizam mais, e isso é importantíssimo, né? Nesses tempos, Gilbert, de plataformização do trabalho, né? O trabalhador, hoje em dia, ele não tem mais uma carteira assinada, um local de trabalho com direitos respeitados, ele está dentro de uma plataforma ali esperando ser chamado, né? E só recebe quando efetivamente vai lá e trabalha, né? Esse é o novo modus operandi da burguesia, né? Só pagar o minuto trabalhado ali pelo trabalhador, né? Isso aí é o fim da picada, né, para o trabalhador, porque o trabalhador perde todos os seus direitos, suas garantias, como tu falaste aqui, né, da previdência, do seguro social. E a gente precisa, Gilbert, combater na raiz essa questão. Não adianta a gente ficar só com paliativos, a gente tem que combater o próprio sistema de trabalho por plataforma. A gente não pode normalizar o trabalho por plataforma, como eu vejo muita gente normalizando. A gente tem que dizer que esse trabalho de plataforma, da forma como ele está aqui, não pode existir. Não pode existir. A gente tem que, literalmente, como classe trabalhadora, entrar para dentro dessas plataformas, criar as nossas plataformas. Os entregadores têm que ser auxiliados, Gilbert, porque eles não têm condições econômicas, estruturais para fazer isso. Eles têm que ser auxiliados por alguém, e quem sabe seja o poder público, pode ser, a criar os seus próprios aplicativos e coletivamente administrar a sua própria condição de trabalhador. É isso que a gente precisa lutar, Gilbert. Porque se a gente ficar nessa discussão de varejo, como se diz, a cada episódiozinho tentando atacar, tentando ganhar um realzinho a mais na hora, nós vamos cada vez afundar mais dentro dessa realidade que a burguesia está tentando nos impor goela abaixo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos adiantar o item 5, que eu gostei demais da fala do Lula, depois da reunião com as lideranças da CUT, que fizeram uma marcha importante, né, no dia de ontem, aqui na esplanada dos ministérios. Vamos adiantar, então, essa matéria, porque já que a gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras, vamos falar desse evento. Eu gostei muito das falas, ou da fala do Lula, né? Eu vou até ler o texto, ele é bem curtinho para vocês, antes de passar para o Portinho. Só que nós vamos mostrar uma ação genial de trabalhadores e trabalhadoras. É o MTST, num vídeo espetacular. Olha que ação genial essa de hoje do MTST. Preste atenção, por favor. Bela ação do MTST hoje,
contra a máfia dos estúdios em São Paulo. O movimento denunciou hoje mais um prédio construído na cidade que recebe dinheiro público para habitação popular, mas constrói estúdios de R$ 500 mil. Já entramos na justiça contra esse absurdo, mas até aqui nada foi feito. É a especulação imobiliária mais violenta com cumplicidade da prefeitura. Não dá para aceitar. Preste atenção, como é genial. Aqui. Enquanto está sendo jogado cada vez mais longe na periferia, enquanto esta construtora de Itacom e centenas de outras construtoras estão usando do dinheiro público da máquina para poder fazer isso é roubo, gente. Roubando dinheiro da moradia popular para poder vender apartamento de luxo. Isso a gente não aceita, a gente não concorda e a gente vai estar sempre aqui para denunciar a farra com dinheiro público. E o Ricardo Nunes, a prefeitura está passando pano, gente. Enquanto a gente está vendo 80 mil pessoas morando na rua de São Paulo, eles continuam pegando o nosso dinheiro, o dinheiro que é para moradia popular. MTST! MTST! Então tá aí, São Paulo, gente, uma ação genial. O prédio está quase pronto, eles entraram com aquela faixa gigantesca, né, ocuparam, colocaram a faixa, chama a atenção de todo mundo. É genial, né, Luiz Portinho, uma atividade como essa. Maravilhosa, né, Gilbert? E você nunca vai assistir na grande mídia a classe trabalhadora nas ruas. Nunca, né? Por isso, assim, ó, sigam o Instagram da Voz Trabalhadora, da TV Resistência Contemporânea, porque é nesses lugares que tu vai ver a classe trabalhadora na rua. Gilbert, quantas vezes tu já ouviu, mas o povo é muito acomodado, ninguém vai para as ruas. Pessoal, a classe trabalhadora está na rua agora. Agora, se tu for ver bem agora, em vários pontos do Brasil, a classe trabalhadora está na rua com as suas bandeiras. Então vamos parar com esse discurso, ninguém vai para a rua, ninguém sai para a rua. Nós estamos... Você que não está saindo, você que não está saindo. Inscrevam-se nessas redes aí, TVRC, Voz Trabalhadora, outros canais, Brasil de Fato, MTST, cadastrem-se, limpem o seu... Como é que se diz, Gilbert? O seu... tem o termo aí, o seu feed, limpem o seu feed. Sigam só entidades, páginas ligadas à classe trabalhadora, tirem a grande mídia do seu feed, que a sua vida vai melhorar, vai ficar mais bonita, você vai ver a classe trabalhadora nas ruas, como é esse que a gente viu agora. E como é bom a gente ver isso aí, o pessoal se movimentando, tentando mudar esse sistema que está errado da forma correta, né, Gilbert? A Regina Alves está aqui, mandou um superchat CCCP. Comenta, curte, compartilha, pinga. Muito legal. Agora, já que estamos falando de trabalhadores, que o programa é todo de trabalhadores, mas olha isso aqui. Esse aqui é o ponto 5 da nossa pauta. Deixa eu tirar os sapatos daqui, os chinelos. Olha aqui, ó. Lula convoca centrais sindicais a se mobilizarem e propõe novo modelo de sindicalismo. Sabe o que eu gostei aqui? Porque teve muitas partilhas esse texto. Tá vendo aqui, ó, 292 partilhas. Então tá aqui a foto do Lulão, né, com lideranças de trabalhadores, o Marinho tá aqui. Na mesma foto, da foto maior, estava também a Gleisi Hoffmann. Em reunião fechada, realizada nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou as centrais sindicais a intensificarem sua presença nas ruas e defendeu uma nova abordagem para o sindicalismo brasileiro. Lula destacou a importância de as centrais sindicais intensificarem sua presença nas ruas, retomando o papel histórico de mobilização social. Ele ressaltou que a participação ativa dos trabalhadores e trabalhadoras é fundamental para a consolidação das políticas públicas voltadas à classe trabalhadora e para a defesa dos direitos conquistados. Lula destacou a importância de os sindicatos se adaptarem às mudanças no mundo do trabalho,
especialmente diante do crescimento do trabalho informal e das plataformas digitais. Ele enfatizou a necessidade de fortalecer a negociação coletiva e a representação sindical, propondo a criação de um fórum tripartite que envolva governo, empresários e trabalhadores para discutir essas questões. O presidente também ressaltou que as mudanças devem ser construídas em conjunto com o Congresso Nacional, evitando decisões unilaterais. Durante o encontro, só até aqui aí eu passo para o Luiz. Durante o encontro, Lula reiterou seu apoio às reivindicações apresentadas pelos sindicalistas, incluindo a revisão de pontos da legislação trabalhista, como o financiamento dos sindicatos e a retomada do princípio da ultratividade, que permite a continuidade dos efeitos de uma convenção coletiva até que uma nova seja firmada. Ele também destacou a importância de os sindicatos manterem sua autonomia em relação ao governo, evitando o chamado sindicalismo chapa branca, e de se organizarem para enfrentar os desafios impostos pelas transformações no mercado de trabalho. Sabe por que eu gostei também disso aqui, Luiz? Porque nós estamos ainda há mais de um ano da eleição de 26, e eu acredito muito, né, que já está na hora de a gente começar a conversar com o povo. Não deveria deixar de falar em nenhum momento. A gente não pode escolher falar com o povo de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Então, acredito que esse chamamento seja muito importante, que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ouvir, que esses líderes sindicais, aqueles que não gostam de sair para a rua, não deveriam nem estar à frente de sindicato ou de alguma central, precisa largar, e aqueles que gostam de fazer essa luta, que estavam aqui na esplanada dos ministérios, avivam isso, façam essa coisa mais forte a cada dia, até porque a gente precisa vencer as eleições de 26, para a gente continuar, pelo menos mantendo, né, esses pequenos avanços que conseguimos, e a partir daí, com o Congresso maior, com mais trabalhadores, representantes de trabalhadores e trabalhadoras, a gente conseguir avançar, por exemplo, numa reformulação completa dessa desreforma que foi feita pelo traidor Michel Temer. Eu gostaria muito, eu, a Maria Helena Valério, o Dorisval Rocha, Leviatã, Ana Maria Pimenta Carvalho, queremos te ouvir, querido companheiro. Gilbert, essa questão dos sindicatos é extremamente importante, né? Tu tocaste um ponto que eu ia dizer, que o financiamento dos sindicatos e a questão da ultratividade das negociações coletivas, que é o dissídio continuar valendo até a aprovação de um novo, eram pontos pacíficos da legislação trabalhista anterior, e a deforma da CLT, da legislação, acabou com isso aí, acabou com esse financiamento dos sindicatos, e não à toa, né, Gilbert? Os sindicatos são a base da organização da classe trabalhadora e sempre serão. É por isso que Temer e essa cambada, essa corja de sem-vergonhas, tentou destruir os sindicatos. E como eles sabiam que não conseguirão destruir, eles enfraqueceram demais, tirando a fonte de financiamento, né? Então a gente precisa, sim, retomar isso é extremamente importante, né? Eu vi que o Leviatã colocou aqui, né, a questão da CONTAG, né, envolvida na questão da previdência e da fraude do INSS. Quando a gente chegar nesse ponto, eu vou explicar direitinho por que a CONTAG está envolvida, tá, Leviatã? Não caia nessas notícias aí da grande mídia, que eu vou trazer direitinho, tintim por tintim. E assim, Gilbert, é extremamente importante essa questão aí da reorganização dos sindicatos, de uma nova linha, né, um novo horizonte para os sindicatos, exatamente ligando, né, com o tema ali que eu falei da plataformização do trabalho. Os sindicatos têm que ser fortes para enfrentar essa questão aí. E eu falei ali da ajuda que os trabalhadores precisam para, quem sabe, organizar suas próprias plataformas. O sindicato é um ambiente perfeito para esse tipo de coisa. O sindicato pode ter... mas do que tu tá falando, Portinho? Eu tô falando o seguinte, ó. Em vez do iFood, o sindicato pode ter uma plataforma de entrega das refeições. E o sindicato vai administrar junto com os trabalhadores que fazem as entregas. E aí, o sindicato vai ficar com um percentual
muito menor do que um iFood da vida, do que um Uber da vida e do que uma outra plataforma dessas, porque o sindicato não vai precisar ter lucro, gente. É só para custear o sistema. Então, os trabalhadores vão ganhar muito mais numa plataforma coletiva e da própria classe trabalhadora. É disso que eu estou tentando falar. Muito bem. E o Lula está antenado com isso, viu? Vox Pop, Leviatã, Renê Nogueira. O Vox escreveu aqui, ó. O filho da puta do Temer foi a ruína dos sindicatos junto à mídia para tirar sua força. Eu sempre fiz questão de pagar anuidade. Tive toda a assistência que precisei. Muito bem colocado, Vox. Muito bem. A gente que é trabalhador desde a década de... final da década de 80, 90, né? Eu me formei no final da década de 80, mas já trabalhava, né? Vendendo disco, aquele LPzão, né? Eu vendia LP numa lojinha lá em Fortaleza. Depois que eu me formei, fui para a sala de aula e a primeira coisa que eu fiz lá em Imperatriz do Maranhão, quando eu comecei a trabalhar como professor, foi me sindicalizar e pagar, né, aquela taxa que era fundamental. Deixa eu colocar agora um vídeo para a gente mudar de assunto. O assunto está tudo interligado. A gente vai falar agora de um representante legítimo da classe trabalhadora, que é o Glauber Braga. Ele tomou uma decisão, na minha opinião, importantíssima. Importantíssima. Olha primeiro esse vídeo aqui, rapidão. Dê um gostei, gente. Compartilhe. Se inscrevam, por favor, no canal TV Resistência Contemporânea, a Voz Trabalhadora. Olha aqui, ó. Por que o MST ocupa? De abril, não se fala em outra coisa. As ocupações do MST. As ocupações, gente, são uma ferramenta legítima para pautar a urgência da reforma agrária. Mas vem comigo, que eu te explico o passo a passo de como são as ocupações. O primeiro passo é identificar terras abandonadas, que têm dívidas milionárias com o Estado e que não cumprem uma função social. Terras em que não se planta, que não tem ninguém morando, que não tem criação de animais. Essa é a terra que o MST ocupa. O segundo passo é ocupar. E quem ocupa? Centenas de famílias que não têm terra, nem para morar, nem para plantar. Muitas delas que vivem no campo e que foram empurradas para as periferias das cidades na busca de uma vida melhor que nunca chegou. Para elas, a ocupação é a única saída para ter onde viver e com o que trabalhar. O terceiro passo é resistir contra os latifúndios que muitas vezes se armam para expulsar as famílias da terra, contra o Estado, que muitas vezes se volta contra os mais pobres. Muitos resistem por anos embaixo da lona preta. O quarto passo é produzir. O MST ocupa mesmo é para alimentar o Brasil. Cada ocupação, cada assentamento tem um objetivo de produzir. É comida boa mesmo. Macaxeira, banana, inhame, manga, até pitaia na minha roça. Alimento saudável e sem veneno a preço justo. E aí chega o passo final. A desapropriação da terra. Depois de muita resistência, produção e negociação, as famílias conquistam o direito de ter a posse da terra e, a partir disso, podem participar de programas sociais, de incentivo à produção. E aí sim, a reforma agrária popular se torna realidade. Há décadas, o MST está na luta, fazendo ocupação nas feiras, fornecendo alimento para as escolas, na solidariedade, fazendo a doação de alimentos. Aqui, a luta é tarefa diária. E tudo isso começa na lona preta da ocupação. É ocupar o Brasil alimentar. Viva o MST! Então tá aí um vídeo genial da Rosa do MST, tá? Só para abrir essa matéria. O Jorge Tadeu colocou aqui, ó. Lindo foi ver o Boulos puxando as fichas do que estão julgando o Glauber. A Maria Helena Valério. Me esclareça uma coisa. Li que no dia seguinte, ao fim da greve de fome do Glauber, a Sâmia disseminou fake news contra o governo. É verdade isso? O pessoal é contra o governo? Querida Maria Helena Valério. Eu vi isso e um cara que é um cara com um número grandioso de seguidores, não vou citar o nome, que resolveu divulgar esse tipo de coisa. Eu asseguro para você que desde o dia que o Glauber, que eles disseram
que foi dito lá por esse companheiro, que a Sâmia disseminou uma fake news sobre o petróleo lá no norte, que eu estou procurando, eu não consegui achar. E mesmo que seja verdade, Maria Helena Valério, a Sâmia tem todo o direito de dar a opinião dela contra e a favor dessa questão do petróleo de qualquer lugar e do petróleo do norte. Ela tem todo o direito, tá? É verdade isso? O PSOL é contra o governo? O PSOL não é contra o governo. Vou repetir, o PSOL não é contra o governo, é tanto que tem uma ministra do PSOL dentro do governo. Precisamos, gente, de saber separar as coisas da luta do PSOL, como é que ele atua hoje, né? Eu já tentei responder sobre isso em vídeos e em lives, tá bom? Eu vou passar para o Luiz falar rapidamente sobre essa questão desse vídeo que eu coloquei agora, porque a gente vai tentar falar todo dia do MST durante esse mês de abril, pelo menos, e se ele quiser falar dessa dúvida da nossa querida companheira Maria Helena Valério. Não, Gilbert, sobre o PSOL, só dizer que o PSOL não faz parte oficialmente do governo, né? A ministra dos povos indígenas, ela entrou para o governo, mas não como uma indicada do PSOL. Eu vejo que os deputados sempre dizem isso. Então, o PSOL não faz parte do governo Lula, mas, assim, 95% das votações no Congresso vota junto, né? Faz a defesa do governo Lula. Poucos deputados eu vi defendendo tanto o governo Lula como o Boulos, como a Sâmia, como o Glauber, como a Melchiona. Então, isso aqui é coisa para nos dividir, gente. Eu sempre digo aqui, não vamos nos dividir, não vamos entrar nesse papo. Tá? O pessoal tem divergências com o PT, isso é natural. O PDT tem divergências, isso é natural. O PSB tem divergências, isso é natural. Ter divergência, mas caminhar junto é outra coisa. Isso a gente precisa, caminhar junto. Esses partidos de esquerda, então não vamos cair nessas tentativas de nos dividir, né, Gilbert? Sobre o vídeo, Gilbert, o que eu posso dizer? É maravilhoso, né? A Marina do MST está fazendo um grande trabalho nas redes, né? E eu tenho aqui, ó, Gilbert, atrás de mim, aqui, ó, tá sempre comigo aqui, a minha bandeira do MST, sempre junto comigo aqui atrás, ó. E, aliás, eu estou muito bem acompanhado aqui atrás. Eu boto a turma toda aqui atrás. Tem bandeira da Palestina, ó, tem a bandeira do MST, tem o Marcos Mao Zedong. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir para gente ver os camaradas. Ó, os camaradas lá. Ó. Olha lá, ó. Para o cara que chegar aqui já saber com quem está lidando, para não ter dúvida nenhuma. Aqui é comunismo na veia, gente, tá? Não venham falar mal do comunismo que vão se dar mal. E, Gilbert, só para fechar do MST. Aqui no Rio Grande do Sul, essa semana, uma marcha sensacional, povo marchando 10 dias, passaram aqui na frente da minha casa, 400 integrantes do MST, tinham até um cadeirante que eu vi ali, fui ali, conversei com ele até, levei meu filho, a gente foi ali bater um papo quando eles passaram aqui na frente de casa, na estrada, né? E chegaram a Porto Alegre, estão aí fazendo as reivindicações super legítimas, porque o governo do estado aqui é zero de reforma agrária e de assentamento, né? Então é importantíssimo, esse Abril Vermelho foi muito bom, eu acompanhei aí várias notícias. Parabéns sempre ao MST pelo trabalho de organização da luta campesina e pela movimentação do MST, que é sempre maravilhosa, né, Gilbert? Exatamente, meu querido companheiro. E o Pedro Alves está aqui. Temos que votar em candidatos de esquerda com força ano que vem. O Roberto Aguiar está aqui. Ó. Boa tarde, comunidade. Saudações. Professor Gilberto de Luiz Portinho. Né? A Maria Helena Valério está aqui. Sou fã do Portinho. O cara é demais. Muito obrigado, Leviatão, Raimundo, Ana Maria Pimenta Carvalho. Obrigado a todos e todas. E aqui a matéria. A decisão de Glauber Braga após CCJ negar recurso contra a cassação. Está aqui, ó. Após ter seu recurso contra a cassação negado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara dos Deputados, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, anunciou que irá percorrer os 26 estados brasileiros em uma mobilização em defesa de seu mandato. A decisão foi comunicada por ele em vídeo, divulgado logo após a sessão desta terça-feira. Eu gostei demais dessa ideia,
Olha aqui ele falando. Agradecer as bordadeiras que trouxeram aqui esse Glauber Fica. Gente, acabou de sair o resultado na Comissão de Constituição e Justiça do nosso recurso. A gente perdeu por 44-22. Agora a matéria vai ao plenário provavelmente em 2 meses. Isso cairia aproximadamente no dia 1º de julho. Estou firme, eu não tenho como deixar de agradecer profundamente a solidariedade de vocês, que tem sido fundamental para a gente enfrentar esse processo. Vou agora percorrer os 26 estados brasileiros, sustentando a defesa, apresentando as nossas razões, mobilizando a luta, e vamos enfrentar o plenário no dia 1º de julho. Obrigado por tudo. Aqui foi a avaliação da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade. Evidentemente que eu tinha a expectativa de que o recurso pudesse ser vencedor, mas não foi. Mas a luta segue, temos 2 meses, repito, pela frente, mobilizando e organizando a nossa luta. Obrigado por absolutamente tudo. Eu não estou triste, não, né? É claro que em determinados momentos a gente se revolta, mas não há tristeza. Há um sentimento de que a gente fez o que tinha que fazer e há toda a disposição para seguir mobilizando essa luta. Vamos firme. Muito bom. Não sei se cortou para mim aqui. Sou eu que caiu estou mal? Caiu para nós dois aqui. Tenham muito cuidado. Eu não estou criticando ninguém. Eu citei algum nome? Não citei. Tenham muito cuidado, até com companheiros do nosso campo e do meu partido, que é o PT, que é tão fanático, mas tão radical, tão lulista, que não consegue enxergar a importância da esquerda, fazendo as críticas, na minha opinião, tem que ser feitas. Então, tenham cuidado, não entrem nessa de dividir para a burguesia continuar mandando, não. Nós temos que fortalecer. A Rosa Braga está aqui, ó. Viva o MST. Portinho, fala um pouco para nós aí desse grande companheiro e dessa luta dele. Esse passeio, entre aspas, pelos 26 estados, ele falou 26 porque nós temos o DF, que é a 27ª unidade, ele já está aqui, né? Ele mora parte da semana aqui trabalhando, então por isso que ele fala em 26. Eu achei a ideia sensacional, porque a gente vai destacar mais um nome nacionalmente da esquerda que luta, da esquerda que tem lado, que é ao lado do povo, da classe trabalhadora. Grande companheiro Luiz. Gilbert, um camarada colocou aqui nos comentários, tu até leu, né, do Boulos desmascarando quem estava votando pela cassação do Glauber, né, e trazendo a ficha corrida da turma, né. E aí eu lembrei aqui, enquanto o Glauber falava, de Darcy Ribeiro, né, célebre fase do Darcy Ribeiro. Eu perdi, mas eu detestaria estar ao lado dos vencedores. Né? E é esse o sentimento que a gente tem que ter nestes episódios, como o do Glauber Braga, em outros vários episódios. Pessoal, a esquerda perde muito, pessoal. A esquerda perde muito porque a gente joga dentro do sistema capitalista, a gente joga sempre com tudo contra nós. Eu e o Gilbert, que somos editores de canais progressistas, a gente joga dentro do algoritmo da direita, da extrema-direita, da burguesia aqui no YouTube. Então a gente perde muito, eu e o Gilbert aqui. Mas a gente detestaria estar ao lado dos vencedores. Essa é a filosofia que a gente tem que ter nas lutas. O Glauber Braga, o Gilbert, que maravilha essa dele viajar pelo Brasil, isso ele já tinha exposto lá na manifestação que ele fez no Largo da Carioca, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, que até a gente transmitiu aqui na Voz Trabalhadora, que foi no dia que ele teve ali, na primeira sessão da CCJ, né, ele chegou no Rio e fez essa manifestação e disse que viajaria pelo Brasil. Muito importante, e isso aqui vem ao encontro, Gilbert, do que eu tenho conversado contigo desde o começo desse processo de cassação. Eu disse lá atrás, o Glauber já ganhou. Se ele não for cassado, bom,
Aí eu não preciso explicar, a vitória é evidente. Se ele for cassado, ele também vai ganhar. E para mim já ganhou. Por que eu disse isso? Porque o Glauber sendo cassado, a perseguição fica exposta a todas as luzes, né? Todas as luzes. Todo mundo sabe que ele terá sido cassado por perseguição, porque ele é o primeiro deputado que vai ser cassado, né? Aí nos últimos 30 anos, sei lá quanto, nem o assassino da Marielle, o mandante, não foi cassado, né? Então, assim, a vitória fica consagrada porque a perseguição fica exposta, porque a suplente dele, que assumir, fará um trabalho tão combativo ou melhor do que o Glauber Braga. Eu quero lembrar aqui que a suplente dele é a Heloísa Helena, que é uma excelente política que anda muito sumida aí, não tenho visto a Heloísa Helena participar, né, dos debates, mas para quem é jovem, a Heloísa Helena já foi candidata a presidenta da República há 15 ou 16 anos atrás, aí fez 10% de votos na época. Ela era muito, muito forte, inclusive. Então, a suplente que assumir vai dar sequência ao trabalho do Glauber e ele se credencia. Eu falei aqui contigo, Gilbert, lá no começo do processo de cassação, Glauber se credencia a ser candidato a governador ou senador do Rio de Janeiro. E quem sabe a voos até mais altos, dependendo aí desse giro por 26 estados, o Glauber nacionalmente vai virar uma figura de proa da esquerda. É aquela renovação de quadros que a gente pede, sabe, Gilbert? E aí nós vamos ter aqui, ó, Gilbert, eu tenho falado isso aqui, ó, Gilbert. O meu filho, quando tiver 20 anos, eu quero que ele chegue lá, o meu filho tem 5 anos, eu quero que ele chegue nos 20 anos com o Lula 4, né, em 26, ganhamos 26 com o Lula, e depois com mais 2 governos aí que darão sequência ao Lula 4, que aí eu tenho dito, pode ser Haddad, pode ser Gleisi, pode ser Glauber, quem sabe, pode ser a rosa do MST, que nós colocamos agora há pouco, de Pernambuco, é uma mulher isso. Poderosa. São quadros excelentes que vem vindo aí, Gilbert. Rosa, né? Renato Freitas. Né? Tem muita gente boa do nosso campo, então vamos à frente, gente. Vamos na luta, exatamente. Vamos seguir firme na luta, não vamos nos abalar com a direita que tenta nos dividir, nos desestabilizar, Gilbert. Eli Claudino está aqui, ó. População do estado do Rio de Janeiro, vão às ruas, defendam seus votos, defendam seus votos, defendam seus votos, defendam seus votos. Grande companheira. E o Vox está aqui, ó. Ou nós se une, ou nós se fode. Olha aqui, ó. Sabe quem está aqui? A nossa escritora, Verônica Fonseca. Obrigado, querida. André Cristina, Gilbert Portinho, fiquei fora de combate. Estou de volta. Muito bom. Amanhã vai Gilbert, ter... Não, vai. Era isso que eu ia responder para ela, que será isso que você ia falar. Fala, por favor. Portinho. Eu ia dizer para ela o seguinte, vai ter gente nas ruas em todas as grandes capitais em todo o Brasil. Pode ser pouco? Pode, mas vai ter. Mas chega junto lá, pessoal. Isso, exatamente. Deixa eu colocar agora, já que o Portinho tocou em um dos caras, na minha opinião, mais geniais que esse país já produziu, vamos colocar o vídeo dele falando isso que o Portinho falou. Olha que coisa maravilhosa. A verdade cortante de Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Darcy Ribeiro. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Sensacional. Eu tenho emocionante, eu tenho arrepiado aqui. Rapaz, eu tenho esse vídeo de vez em quando eu me sinto assim, meio preocupado, eu vou lá e ouço, assisto Darcy Ribeiro. Tá, gente?
Deixa eu colocar a matéria para a gente ouvir o Luiz. Olha aqui, ó. Gilbert, deixa eu falar só sobre o Darcy Ribeiro, né? Eu me lembro quando eu era criança, guria ali nos anos 80, né? De ver o Darcy Ribeiro na televisão, em Roda Viva, e ficar impressionado com aquele homem, com a fala entusiasmada dele sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro. Eu me lembro eu ali com 13, 14 anos vendo aquilo, Gilbert, e ficando, sabe? Aquilo entrando em mim. É muito... O Darcy Ribeiro tem que voltar a ser um cara mais cultuado por nós aí da esquerda, tem que fazer que nem tu fez agora, trazer os vídeos dele, as falas dele, que a gente precisa de Darcy Ribeiro. O cara